Mas nessa noite, você tem um grande privilégio de estar aqui. Não é por conta do pregador, não é por conta da igreja, mas porque isso que você está fazendo, a própria palavra de Deus diz que vai chegar um tempo que vai acabar. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus já não vai ser ministrada mais. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão querer buscar a presença de Deus, mas as pessoas não vão conseguir mais achar a presença de Deus. Então sinta-se privilegiado nessa noite, de estar aqui para ouvir essa palavra, de estar aqui para participar desse tempo de louvor, porque nós não sabemos. As profecias dizem que o quanto antes, está muito próximo o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos ao certo quanto tempo nós ainda temos, então que você aproveite esse tempo. Vamos fazer uma oração aqui, feche seus olhos. Se você está perto de alguém, dê a mão para essa pessoa. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, nessa noite, Pai, porque nós ainda temos, ó Deus, o privilégio de meditar na Tua palavra. Nós ainda temos, Senhor, a oportunidade, ó Deus, de ouvir o Teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Nós ainda temos a oportunidade de sentir a Tua presença, Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque na nossa nação nós temos essa liberdade de cultuar o Senhor, nós temos essa liberdade de anunciar publicamente que nós somos cristãos e não sofrer aqueles tipos de perseguição que os nossos irmãos sofrem, ó Deus, no Oriente, ó Pai. Aqui nós temos essa liberdade em Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui nessa noite, por esse tempo de louvor, ó Pai, onde nós declaramos palavras de vitória sobre a nossa vida, e que nessa hora, Senhor, o nosso coração esteja aberto, ó Pai. Nessa hora o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra no nosso coração, ó Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa trazer mudança, que a Tua palavra possa, Senhor Jesus, melhorar a nossa vida, Pai. É que nós oramos, ó Deus, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Agora, 1 Coríntios 6, 12. Você vai voltar um pouquinho para trás aí. 1 Coríntios 6, 12. Você vê que Paulo praticamente repete, né, o texto, mudando apenas o final. Eu vou ler aqui na minha versão. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. O tema dessa mensagem, ele é um pouco contraditório, mas você vai entender. É o bem que me afasta de Deus. Como assim o bem que me afasta de Deus? Uma coisa interessante é que a maioria das palavras que eu tenho a oportunidade de ministrar são experiências que eu já vivi em algum tempo da minha vida, ou que estou vivendo, enfim, salvo algumas palavras assim mais específicas, que não é algo que eu já vivi. E aquilo que Deus vem trazendo ao meu coração, eu tenho o desejo de compartilhar com as pessoas, porque foi algo que foi bom para mim, foi uma palavra onde Deus, talvez no primeiro momento tenha me confrontado, mas aquilo mudou a minha vida. Eu acredito aqui que ninguém levanta de manhã e fala assim: não, hoje eu acordei para fazer tudo errado. Tem alguém que faz isso aqui? Pastor não veio, pode levantar a mão. Davi desceu. Ninguém? Eu sei que tem, mas estou brincando. Geralmente ninguém levanta de manhã e fala assim: hoje eu vou fazer tudo errado. Hoje eu acordei para estragar meu dia. Hoje eu acordei para estragar a vida de todo mundo. Hoje eu acordei para ser o cão. Ninguém levanta, ninguém acorda para ser o cão. Geralmente, dentro de nós, independente da pessoa ter Jesus ou não, ela tem a consciência dela. Vocês já ouviram falar da consciência, né? E nessa consciência humana, é aquela vozinha que fica gritando dentro de você: não faz isso, menino. Não faz isso, menina. E essa consciência, ela grita tão forte dentro de nós, que para que a gente consiga se sentir bem, geralmente a gente busca satisfazê-la. Tem hora que não. Tem hora que a gente, consciência,
e não busque satisfazê-la. Mas nós, como cristãos, a pessoa que, a partir do momento que ela entrega sua vida para Jesus, ela tem uma preocupação maior de fazer aquilo que é certo. Ela tem uma preocupação maior de agradar o coração de Deus. Então ela sempre corre para a palavra. Ela fala, não, deixa eu ver se isso que eu vou fazer é certo ou errado. Deixa eu ver se isso que eu vou fazer vai agradar o coração de Deus ou não. Pelo menos essa é a justa expectativa que Deus tem ao nosso respeito. E eu queria ler um texto aqui agora, Provérbios 14, 12. Abre sua Bíblia aí comigo. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Nessa versão que está projetada aqui, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Existem coisas na nossa vida que aos nossos olhos vão ser coisas boas, que aos nossos olhos não vão prejudicar a nossa vida. E essa palavra que diz o bem que me afasta de Deus é uma coisa muito sutil, porque o que geralmente o senso comum diz? Se é uma coisa boa, se eu não falo mal de ninguém, se eu não prejudico a vida de ninguém, eu não roubo, eu não minto, então está tudo certo, está tudo ok. Mas nós vamos ver que existem caminhos que parece que aos homens são coisas certas, mas o final deles são caminhos de morte. E nós vamos entender, o foco dessa palavra é uma palavra bem rápida, assim como as outras que a gente ministra, que existem caminhos bons, mas caminhos que não nos levam a ter comunhão com Deus. Esse é o principal. Se você sair daqui dessa noite com esse entendimento, já está ótimo. Que existem caminhos bons, mas caminhos que não necessariamente te levam a ter mais comunhão com Deus. E no final da mensagem eu vou mostrar ali biblicamente por que ainda aquilo que é bom, mas não me leva a ter comunhão com Deus, deve ser descartado na minha vida. Por que mais vale a minha comunhão com Deus do que eu me preocupar em fazer tão somente o que é certo e o que é errado? Eu não sei você, mas eu já vi muitas pessoas que tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, de ter uma família que serve a Deus. Teve muitas pessoas que se converteram junto comigo, há, 12 anos atrás, que eram fervorosos, caminhavam com Deus. E geralmente esse tipo de pessoa, ela não sai da presença de Deus do dia para a noite. Ela não levanta de manhã e fala assim, Jesus, cansei de você, eu vou sair. Geralmente esse mal, ele se instala na vida da pessoa de uma forma sutil. E com base nesse texto que eu li, de Provérbios 14, 12, as pessoas começam a enxergar caminhos, falar, não tem problema nenhum seguir por aqui. Vocês vão identificar essas expressões que eu estou falando. Não tem problema nenhum. Na conferência lá que eu fui, o pastor que ministrou de manhã, ele falou que tem um demônio novo, que o nome dele é nada a ver. Falou, existe um demônio que chama nada a ver. E se você for parar para pensar, o tal do demônio nada a ver tem influenciado muitas pessoas a seguir por um caminho bom. Eu aprendi uma frase uma vez com um amigo meu, que é assim, ninguém tropeça em pedra grande. Os nossos tropeços sempre são em pedras pequenas, sempre são em coisas que a gente fala, não tem problema não. Rei Davi estava com a guerra ganha. Falou, eu não vou lá na guerra não, já ganhei, pô. Deixa o povo lutar lá, que eles se lasquem lá na guerra. Eu vou ficar aqui assistindo Netflix. Aí acabou a série dele, série favorita, sei lá que série que ele assistia, e ele resolveu dar um rolê no palácio. Não tem nada a ver eu dar um rolê no palácio. E justamente naquele dia, foi o dia da queda dele. Então é uma coisa muito interessante para a gente ver. Agora, essa preocupação em ir para a palavra de Deus, de saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, é algo bom. É algo que a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele elogia o povo de Bereia, que eles eram pessoas que iam para a palavra de Deus conferir se aquilo que ele estava falando era correto ou não. Isso é totalmente aceitável. Não vou ficar chateado se de repente você quiser conferir minha mensagem inteira na Bíblia. Você está fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse, exatamente. Mas pare para pensar, o mesmo apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm.
Então veja só, um raciocínio que Paulo faz aqui. Mesmo as coisas boas que me são lícitas, existem coisas que não me convêm. Então, se eu me basear tão somente em fazer o que é certo, o que é errado, pode ser que fazendo aquilo que é certo, eu não esteja edificando a minha comunhão com Deus. Tá? Eu sei que está confuso, mas a gente vai entender melhor. 1 Samuel 16, 7. Abre comigo lá. 1 Samuel 16, 7. Já que eu não posso tão somente me basear naquilo que é certo e o que é errado, naquilo que é pecado ou o que não é, qual deve ser a base que vai direcionar a minha vida? O que deve ser aquilo que eu vou me apoiar para saber se eu trilhar por esse caminho, eu vou estar tendo mais comunhão com Deus, e se eu não trilhar por esse caminho, eu vou estar me afastando de Deus. 1 Samuel 16, 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Preste bem atenção nessa parte. Como Deus avalia a vida de cada um de nós? Deus olha o coração. Eu não vou pedir para vocês repetir porque é chato. Abre a Bíblia lá em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja que nesses dois textos que a gente leu, Deus ele dá uma importância muito grande para o nosso coração. A comunhão com Deus, ela se dá no nosso espírito, pois Deus é espírito. Porém, a presença de Deus ela é atraída a nós mediante a motivação do nosso coração. Então é exatamente isso que eu queria que você gravasse. A motivação do seu coração é que determina se aquilo que você vai fazer, ainda que lícito, ainda que bom, que vai te aproximar de Deus ou vai te afastar da presença dEle. Ninguém melhor do que você, do que eu, para saber qual é a motivação do nosso coração em tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, você teve que ter uma motivação para vir aqui nessa noite. Será que essa motivação que você teve em fazer algo que é bom, em fazer algo que é lícito, porque você veio para a presença de Deus, será que essa motivação do seu coração, ela vai te aproximar ou ela vai te afastar de Deus? Será que Deus, quando Ele olha o teu coração, Ele fala, poxa, aquela pessoa foi ali na minha casa para receber uma palavra com alegria, ou aquela pessoa ela foi ali por mera obrigação? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Naquilo que é certo, naquilo que é errado? Deus ele olha para o nosso coração. É a mesma coisa. Imagine um casal. Imagine que eu tenho aqui à frente um casal, uma esposa e o marido. E aquele marido ele é totalmente fiel. Aquele marido ele é sensacional, ele é o cara. Ele cuida dela, ele provê em casa, ele faz tudo para aquela pessoa. Só que aquele marido, ele busca fazer aquilo tão somente porque é bom. Porque ele é um homem honesto, porque ele é um homem fiel, porque ele é um homem de caráter. Então ele busca se manter na prática das coisas boas. Só que ele não ama aquela esposa. Você como mulher, os homens não vão entender isso. Você como mulher, como você se sentiria nessa situação? Você tem um marido dentro da sua casa, onde ele faz tudo para você. Ele é bom, ele é certo, só que ele não te ama. Essa cara que vocês estão me olhando mesmo. Exatamente, eu entendo. Agora imagine, se nós enquanto seres humanos falhos, isso é algo que Deus falou profundamente ao meu coração, e eu fiquei pensando, Senhor Jesus, será que as motivações da minha vida estão corretas? Como eu disse, geralmente Deus fala algo comigo, confronta algo em mim, e eu trago essa palavra para que os irmãos também possam aprender, assim como eu aprendi. Porque uma coisa que a gente vê com tristeza é que muitas vezes o que acontece no nosso meio, ainda mais no meio dos jovens, uma preocupação que não está mais centrada se aquilo me aproxima ou me afasta de Deus. Deus já não tem tanta importância. A motivação que rege o coração de muitas pessoas dessa geração, quando estão em busca de saber o que é certo e o que é errado,
Na verdade o quão parecido eu posso ser do mundo sem perder Jesus de vista. Afinal, eu vou precisar dele na hora do aperto. Ou o quão parecido eu posso ser com o mundo sem que eu vá para o inferno. Infelizmente, essa tem sido a motivação que muitos têm tido nos dias de hoje. E muitas vezes eu, dentro daquilo que Deus me confrontou, às vezes eu queria somente saber o que era certo e o que era errado, e andar dentro do que era certo e o que era errado, até que Deus chamou minha atenção. Falou, mas isso que você está fazendo você ter mais comunhão comigo, você só está preocupado em seguir um conjunto de regras que não vão te fazer cair no inferno. Ou você só está preocupado em se comportar da maneira correta, para que a hora que você precisar de mim, você grite e eu esteja aqui. Foi assim que Deus confrontou a minha vida. Porque o momento mais difícil da tua vida não é quando está tudo errado, não é quando você perde o controle. Esse é o momento que vai testar a tua fé. Mas o momento que testa a tua fidelidade é quando tudo está certo. O momento que testa a tua fidelidade é quando a tua vida está maravilhosa. É quando você tem tudo aquilo que você pediu a Deus. É quando as coisas que você está fazendo estão progredindo. É quando você acorda de manhã assim, você já acorda sorrindo. Você toma aquele café, né? Você toma aquele café gostoso, você fala assim, Deus, que dia maravilhoso. Muito obrigado. E ali você só vai lembrar de Deus de novo na hora de dormir. Então, as lutas e as dificuldades testam a nossa fé, mas a nossa fidelidade é testada nos momentos bons. Porque é muito fácil. Se a pessoa tem um mínimo de inteligência, na hora que ela está passando uma luta, na hora que ela está passando uma dificuldade, o que ela vai fazer? Ela vai correr para Jesus, ela vai correr para Deus e falar, Senhor, me ajuda, eu estou passando dificuldade, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda, minha casa virou de cabeça para baixo. Então é fácil buscar a Deus na hora da dificuldade, porque é a única saída que você tem. E na hora que está tudo bem? Novamente eu digo, isso é coisas que eu vivi, momentos onde eu vivi coisas boas e não busquei tanto a Deus como eu deveria. E momentos de luta onde eu fui para a presença de Deus. E aí Deus falou, você quer isso para a tua vida até quando? Porque Deus, Ele vai testar você até a hora que você passa na prova. Você não cola com Deus. Não tem como você colar da escola do Senhor. Os olhos dele estão sobre todos os lados. Se você não passa na prova do Senhor, já vi vários pregadores dizer isso. Se você não passa nas provas que o Senhor aplica na tua vida, Ele vai aplicar de novo. Ele vai aplicar de novo. E aí a sua vida fica aquela montanha russa. Está tudo bem, está tudo errado agora. Busquei a Deus. Está tudo bem, esqueci Deus. Está tudo errado, busquei a Deus. Até quando que a gente vai ficar vivendo essa variação na nossa vida? Então é muito interessante a gente se disciplinar em buscar o Senhor. Salmo 37, 4. Aqui eu já estou indo para o fim. Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Você quer ter uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida feliz? Tenha o seu prazer em Deus. Tenha o seu prazer em ter comunhão com Deus. Porque olha o que ele diz nesse texto, deleita-te também no Senhor, tenha o seu prazer no Senhor, tenha o seu prazer em ter comunhão com o Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Por que existem guerras, existem coisas ruins tudo no mundo? Pessoas querendo satisfazer os desejos do seu coração de forma errada. E aí eu vou para a guerra porque eu quero tomar aquilo do outro. E aí eu vou xingar aquele cara, aí eu vou brigar, aí eu vou roubar. Por quê? Porque querem os desejos do seu coração atendidos. Mas a palavra de Deus diz, tenha o seu prazer em Deus. E Deus, como um pai amoroso, Ele vai cuidar de você. Eu não sei se quando você ora, você olha para Deus como pai. Por muito tempo na minha vida eu olhava para Deus só como Deus. Eu pensava assim, poxa, se eu estou andando aqui, se eu fizer isso aqui, Deus vai me pegar. E aí eu comecei a olhar para Deus como pai. E eu comecei a pensar assim, falei, pera, o mineiro, né, pera. Sabe que na faixa de Minas não está escrito pare, né, é pera. E aí eu comecei a olhar e falei, pera, Deus é meu pai. E eu comecei a observar os pais que eu via por aí, que eu não sou pai. E
E eu comecei a ver como que eles lidavam com os filhos. E aí eu fui para... Aí Deus me lembrou daquele texto, que Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é bom, dará bens àqueles que lhe o pedirem. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, qual que é o prejuízo que eu tenho de abrir mão de muitas coisas na minha vida para preferir ter o meu prazer no Senhor? Não tem prejuízo nenhum. Porque muitas vezes é isso que rege a mente das pessoas. Eu vou ter que me abster de várias coisas para eu ter comunhão com Deus. Vai. Biblicamente vai. Mas Deus promete satisfazer os desejos do seu coração. Às vezes a gente pensa que a vontade de Deus vai ser coisa ruim. Você fala assim, nossa, eu vou esperar no Senhor, a vontade de Deus para a minha vida vai ser um negócio chato. Não! Deus, Ele sabe o que te alegra. Deus, Ele sabe o que deixa você feliz. Por que Ele vai te dar uma coisa ruim? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai não vai dar coisas boas para aqueles que lhe o pedirem? Então, para que ter esse pensamento a respeito de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 19, do 18 ao 21. Êxodo 19, do 18 ao 21. Antes de ler esse texto, eu queria que você refletisse em algumas perguntas. O que nos motiva a fazermos aquilo que nós fazemos? Nós estamos mais preocupados com a comunhão com Deus ou em fazer o que é certo sem perder Jesus de vista? Como está a nossa comunhão com Deus? Agora vamos ler o texto. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia, como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte, e Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou a Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse, desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Esse texto é o texto que embasa aquele cântico, que a gente gosta tanto do Ministério Morado. É essa experiência que eles cantam. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Deus tinha falado para Moisés que ele gostaria de ter comunhão com o povo. Porque você pode ler esse texto no finalzinho que fala assim, se eles tocar aqui, eles vão morrer. É porque ainda não era chegada a hora do povo ter comunhão com Deus. Mas Deus havia dito que gostaria de ter comunhão com o povo. Depois você confere na sua Bíblia isso. E o que eu quero ilustrar com essa experiência? Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, nós estamos sentindo a presença de Deus, nós nos emocionamos, mas isso não significa que você tem comunhão com Deus. Por quê? O povo e Moisés viviam a mesma experiência. Eles se emocionavam com aquela manifestação de Deus, eles até mesmo ouviam Deus falar, mas o único que teve comunhão com Deus foi Moisés. E não porque o povo não pudesse. Depois, se você continuar a ler o texto, você vai ver que o povo fala assim, Moisés, eu estou com medo desse Deus, eu estou com medo disso. Fala você com Deus, e aquilo que Deus te falar, você traz para nós. O povo não quis ter comunhão com Deus, mas o povo sentia a presença de Deus, o povo estava no culto, ali no Sinai, mas não tinha comunhão com Deus. Então é uma coisa que pode acontecer na nossa vida, de nós estarmos presentes em tudo aquilo que a igreja oferece, em tudo aquilo que você vai, você se emociona, você chora, você se alegra. Mas e a comunhão com Deus? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas algumas vezes, Deus me permitiu viver isso, onde às vezes a gente vai orar, e aí você começa a orar e Deus toca a sua vida e tal, isso é muito bom. Mas você já teve uma experiência onde Deus vem até você sem você orar? Às vezes você está tranquilinho assim, não tranquilinho, depende, tem momentos que você está tranquilinho, tem momentos que você está angustiado, de repente parece que Deus vem e Ele te abraça.
Tipo, aquilo é maravilhoso. Você fala assim, Deus, o que é isso? Parece que o céu vem e te abraça, assim, ó. Você entra dentro de uma nuvem. Só que você não molha, né? Sabe, nós temos que valorizar a comunhão com Deus enquanto há tempo. Tem um texto no livro de Amós, que é o que eu citei no início. Amós 8, 11 e 12. Aqui já é o final. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Tiago 4,4. Vou ler mais 2 textos aqui. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E por fim, 1 João 2, 15 ao 17. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O que mais importa para você? O que mais importa para mim? É se aquilo que eu estou fazendo tão somente está certo ou está errado. É uma preocupação boa. Você tem que ter essa preocupação na sua vida, correr para a palavra de Deus e se basear nela. Totalmente correto isso. Mas a minha maior preocupação tem que ser, isso está me levando a ter mais comunhão com Deus ou está me afastando silenciosamente do Senhor? É isso que eu queria deixar para você nessa noite. Se você refletir nessa pergunta e olhar para dentro de você e buscar melhorar áreas da sua vida, assim como Deus tem tido misericórdia, eu tenho pedido a Ele que me ajude a melhorar, é aquilo que eu queria trazer. Feche seus olhos por um momento. Ninguém vai roubar nada seu, pode ficar tranquilo. Tem câmera aqui no ambiente. Por que a comunhão com Deus e a intimidade com Ele são tão importantes? Porque eu destaquei a comunhão com Deus como algo mais importante do que um critério se eu estou certo ou se eu estou errado. 2 textos que eu vou ler para você. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Você guarda no seu coração palavras de pessoas íntimas a você. Palavras que você ouve de estranhos, palavras que você ouve na rua, dificilmente você guarda aquilo no seu coração. Mas as palavras que estão arraigadas no seu coração são ensinamentos que você recebeu dos seus pais, são pessoas de importância na sua vida que disseram algo um dia, e aquilo você tomou como uma base para você. Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem comunhão com Deus, você não vai tomar as palavras dele como bases para a sua vida. E aquilo que vai te livrar de cair em pecado, segundo o nosso texto, é a palavra do Senhor. E por fim, Jesus ele está voltando. E a Bíblia diz que Jesus vem buscar a igreja. E a igreja ela é relatada como noiva. Noiva diz respeito à intimidade. Noiva diz respeito à comunhão. Jesus ele não vem buscar um conjunto de pessoas que se preocupam em cumprir tão somente o que é certo e o que é errado. Jesus vem buscar aqueles que têm comunhão com Ele, a noiva de Cristo. Aquela que está preparada, que anseia por estar na presença dEle, que já não se contenta mais em viver com a presença dEle aqui nessa terra, mas que é algo maior, que é um nível maior de intimidade e de comunhão com Ele. Vai estar sendo tocado um hino nessa hora, e eu queria que você refletisse sobre tudo que você ouviu aqui nessa noite, e orasse ao Senhor.